No episódio de hoje, de Memória do Espiritismo, iremos conhecer casos de possessão e exorcismo. Vem com a gente. Olá, estamos em uma igreja para comentar sobre um caso que terminou em uma igreja. O exorcismo de Tauá ocorreu no sertão do Ceará, há aproximadamente 8 anos antes dos fenômenos de Hydesville ocorrerem e chamarem a atenção mundial. E foi uma história que marcou para sempre um garoto chamado Adolfo Bezerra de Menezes. E o fato em si é por demais interessante, porque com esse sugestivo título de pré-espiritismo, o Dr. Bezerra, que testemunhou a narrativa desse episódio, embora muito criança à época, vem a mostrar que, como acontecia no Nordeste, à época chamada de Norte, eram muito comuns nas famílias as narrativas dos casos, até hoje, de visagens, de almas, de aparições. E eu fico imaginando a cena, porque foi a partir da visita de um amigo da família, de um amigo de seu pai, um juiz, figura muito afetuosa, ligada a seu pai, que vai ter a oportunidade, o juiz Leopoldino Chaves, de entretecer uma conversa naquele ambiente familiar, na Fazenda das Pedras, onde o menino Adolfo, com 9 anos de idade, aproximadamente, se deu nos idos dos anos 40, quando ele ainda estava lá, por volta de 1840, 1841, segundo a memória dele, e faz essa narrativa desse fato que teria acontecido em Cococi, ali nas intermediações de Tauá, e a respeito de uma jovem que não tinha acesso à cultura da época, não sabia ler, não sabia escrever, e a menina de repente se vê, segundo a crença da época, possuída pelo demônio. À época, Tauá se chamava São João do Príncipe, e lá morava uma família pobre e sobretudo muito religiosa. Era uma gente que não se deitava sem rezar o terço e não se levantava sem cantar o ofício de Nossa Senhora. Mas um dia, uma das filhas não desejou mais participar das orações e começou a ter um comportamento muito estranho. Maria, tu tá onde, mulher? Eu tô aqui, homem. Mulher, a nossa filha não quer participar das orações. Por que ela não quer participar? Eu não sei, eu tô achando estranho. Ela sempre participa e agora não quer mais. Eu acho melhor você ir até o padre, conversar com ele, para ver o que está acontecendo com a nossa filha. Sozinha? Eu posso ir com você. Vamos lá falar com o padre. Bora, mulher. Agora que o padre pode querer sair. Opa, seu padre. Sua bênção. Os pais da menina foram e o padre decidiu fazer uma visita. Todavia, sem que ninguém tivesse contado a ela, a moça já sabia de tudo. Ela sempre participa, né, mulher? Mas agora não tá mais querendo. Vamos lá. Eu sei o que você fez. Você chamou o padre. Para a Igreja Católica, existem 3 fatores que podem ali nos dizer literalmente que há um caso de possessão. Primeiro, falar em outras línguas
que aquela pessoa nunca teve contato. A pessoa nunca teve contato com o latim, com o alemão, e ela acaba falando fluente essa língua, ou inglês ou outra qualquer língua. Segundo, ela é capaz de mover as coisas, ela é capaz de fazer com que as coisas mudem sua ordem, mexer na matéria, transformar a matéria, mover com a matéria. E um terceiro, que é exatamente o conhecimento de pecados anteriores ou de situações vindouras de alguém. Ele poder dizer para você os seus pecados cometidos há anos passados, que inclusive nem você lembra. Essas três situações são casos em que a igreja ela proclama que pode sim ali haver uma possessão demoníaca e que somente um padre, em comunhão com a Santa Sé, autorizado pelo seu bispo, é que pode iniciar o processo de exorcismo sobre essa pessoa. Porque para tirar o mal que ali está, é preciso uma vinculação sacramental e não só isso, um estado de obediência e de predisposição espiritual para poder fazer o exorcismo. O padre foi recebido a gargalhadas, revelando à possessa os mais íntimos mistérios da vida pouco edificante do sacerdote. O padre tentou orar e expulsar o demônio, mas a moça disse que ele não podia com ela. Retire-se deste corpo! Eu sei o que você fez com sua mãe. Eu sei como você trata ela. Você não tem poder contra mim. Retire-se! Se acalme, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha. Se acalme, minha filha. Se acalme, minha filha. E a doutrina espírita? O que ela tem a dizer sobre os possessos? Muitos anos depois, Allan Kardec publicou estudos sobre possessos em uma cidade chamada Morzine, Alta Savoia. A possessão começou quando 12 estudantes alegavam terem visto Maria, mãe de Jesus. No entanto, as pessoas endemoniadas aumentaram e chegariam a quase 200 até 1863. Morzine tornou-se, assim, um problema para a administração francesa, que enviou o Dr. Adolphe Constant para o local. Ele defendeu em seu relatório que a demonopatia era causada pelos seguintes fatores: insalubridade das habitações, má qualidade da alimentação e estado histérico dos doentes do sexo feminino. Quais foram as críticas que Allan Kardec fez ao relatório médico sobre os possessos de Morzine? Primeiro, ele afirma que as questões a respeito da geografia, do isolamento da ar e frio e da má alimentação, de ser uma população malnutrida, não explicava o fenômeno, porque havia outras localidades da França em que havia obstáculos geográficos e a população era malnutrida e não havia crises de possessão. O fator religioso é também criticado porque muitos diziam ali que eles estavam controlados por uma força externa a eles. Muitos dos possessos faziam referência a si mesmo em terceira pessoa, alegando serem uma outra personalidade que não eles. Nos intervalos entre os estados de possessão, as pessoas agiam normalmente. E, embora em muitos estados de possessão houvesse uma oposição à religião, quando elas estavam em seu estado normal, isso não acontecia. O terceiro ponto é que se observava pessoas tendo talentos que não eram próprios delas em seu estado normal. Por exemplo, falavam de situações ocorridas simultaneamente em regiões distantes. Crianças falavam idiomas que elas não dominavam, era uma região de posse italiana, e as crianças falavam francês
e alemão, embora nunca tivessem tido contato direto com a língua, aprendido a língua, e também a habilidade de ler mentes, né, durante esse estado de possessão. Então, é a partir dessas características que Kardec critica o relatório médico realizado. Por que Kardec muda sua opinião sobre a possessão? Bem, Kardec tinha escrito no Livro dos Espíritos e depois no Livro dos Médiuns que não havia o estado de possessão tal qual a Igreja Católica aceitava. Para ele, haveria o estado de subjugação, mas nunca um espírito ocuparia o corpo de uma outra pessoa. Contudo, com os casos de Morzine, isso o impressiona de tal fato que ele realiza uma ampla pesquisa. Então ele vai buscar evocar espíritos por diferentes médiuns, perguntando sobre a existência ou não da possessão. Ele promove estudos com os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele analisa casos semelhantes ocorridos na história. Ele pondera a existência de casos parecidos com os correspondentes de outras localidades. Ele analisa artigos publicados pela imprensa e artigos médicos a respeito da possessão em Morzine. Ele lê diversos relatórios oficiais e acadêmicos sobre a epidemia de possessão. Ele observa casos de possessão isolados em várias localidades, a gente acompanha isso na Revista Espírita, e ele visita a cidade de Morzine para avaliar esses casos. Depois de toda essa observação, ele conclui que haveria sim a possibilidade de possessão e muda sua ideia, conforme a gente pode observar no decorrer desse caso na Revista Espírita e também na Gênese, onde ele explica a existência da possessão de maneira mais cuidadosa e esmiuçada. Para a doutrina espírita, é fundamental que a ciência participe destes processos, que antes eram conhecidos como possessões demoníacas. A psiquiatria hoje é uma ciência que ainda está em plena expansão. Ela tenta compreender os fenômenos da mente, as experiências, tanto patológicas quanto não patológicas, por meio do cérebro, do estudo do cérebro e também em dialogar com outras ciências, desde ciências humanas até ciências de áreas mais sutis, mais metafísicas, né? Então nós vemos hoje a psiquiatria dialogando em pesquisa, pesquisas com alto poder de impacto, pesquisas bem documentadas e respeitadas, com o espiritismo, no tocante a algumas experiências que são ditas espirituais e que a gente pode ver dentro da linha da perspectiva espírita como experiências mediúnicas, né? Que elas têm uma alteração do estado de consciência, que elas manifestam-se muitas vezes de forma similar a sintomas psiquiátricos, mas que no tocante a sofrimento, prejuízo, elas não provocam, elas não geram o tipo de sofrimento e prejuízo que normalmente vemos nos transtornos mentais. Então, temos aqui uma diferença desses fenômenos que ainda está a ser melhor compreendida, essa diferença entre fenômenos da mediunidade, fenômenos da transcendência humana, fenômenos espirituais em geral, ela ainda está em pesquisa, ainda está em estudo, e a psiquiatria olha com um olhar receptivo, em meio a alguns preconceitos ainda pela prática biomédica, mas com um olhar receptivo, abraçando pesquisas nesse sentido.
e entendendo que existem experiências que são diferentes do comum, que são diferentes das experiências ordinárias, normais, ditas normais, mas que não podem ser vistas como patológicas, não podem ser vistas como doenças. Entre elas estão as experiências mediúnicas e as experiências anímicas também, que são dentro da própria consciência. E como terminou o exorcismo de Tauá? Após falhar em seu exorcismo com a possessa de Tauá, o padre decidiu chamar o vigário da freguesia, Padre Frutuoso. Benção, Padre Frutuoso. Padre, pois não. A filha da Maria está possuída de um demônio e eu não estou conseguindo retirá-lo. Vamos em busca de ajudar essa menina. Calma, irmão. Vai dar certo, nós vamos, tá bom? Vamos lá, Tenha Padre. calma. Vamos. Eu particularmente fiz ou presenciei um caso único de possessão demoníaca. Aqui na Arquidiocese de Fortaleza nós tínhamos o Padre Caetano, ali no Pirambu, que inclusive tem uma comunidade, Nova Jerusalém, e ele atendia casos suspeitos ou casos que a ele eram mandados, enviados por evidência de possessão demoníaca. E eu assisti a uma única sessão de exorcismo. Uma experiência um tanto, diria, assustadora, porque você está de fato com algo super ou sobrenatural, e a evidência que ali se constatava, se via alguém que não só falava outras línguas, mas que, se não há o sacramento da confissão, aquele possesso ele era capaz de dizer os seus pecados e utilizava aquilo para aquele momento embaralhar o processo. Foi um primeiro atendimento, eu só fui a este, mas houve vários outros atendimentos no decorrer de 2 semanas para que a possessão fosse enfim desfeita. Oi de casa. Dona Maria. Ô, Dona Maria. Eu acho que é o padre chegando. Ô, Padre. boa noite. Boa noite. Eu trouxe aqui o Padre Frutuoso para poder Sua bênção, entrar padre. em sua filha. Ajude a nossa filha, seu padre. Seja bem-vindo à nossa casa. Até que depois vem o vigário, de fato, Alencar, ligado à família, o Padre Frutuoso, que vem e conversa propriamente com a entidade espiritual. O mais surpreendente é que já esse outro padre, que vai ter mais êxito, ele entabula uma conversação com a entidade espiritual e formula questões, por exemplo, em latim. E o espírito responde. Eu reputo esse fato assim interessantíssimo, porque se isso se deu em 1840, 1841, intuitivamente o bondoso sacerdote tinha, de maneira inata, algo da sua alma que mostra a sua curiosidade até científica. Ah, esse sim tem moral. Esse sim. Tenha calma. Vai dar tudo certo. Tenha calma. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordenai-lhe, Deus,
instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. O padre Frutuoso decidiu levar a moça para a igreja matriz e convidou o povo a uma procissão de prece. Ao entrar na porta principal da matriz, a infeliz, que vinha segura por 2 homens possantes, desprendeu-se deles, deu um urro medonho, com um salto quase impossível, e caiu exângue em terra. Quando voltou a si, estava livre do demônio. É muito importante percebermos no passado o conhecimento para o presente. Vivenciar este processo que a Igreja Católica conduz do exorcismo, trazendo para o nosso conhecimento da doutrina espírita. A diferença é apenas a boa vontade e o padrão kardeciano que a gente utiliza no amparo dos espíritos. A mediunidade sempre existiu. Não é um fenômeno da doutrina espírita.